Física 2 do Alberto Gaspar, referente aos conteúdos de capacidade térmica e calor específico. Passemos então para a primeira pergunta. Um calorímetro sofre uma variação de temperatura de 40 kelvins, ou seja, não é a temperatura, é uma variação de temperatura, é um intervalo. Então, no caso, ΔT é 40 kelvins. Quando falamos em termos de temperatura, em termos de variação de temperatura, ele é equivalente tanto para Kelvin como para Celsius. Então, implica dizer que esses mesmos 40 Kelvin podem também ser representados por 40 graus Celsius. Isso em termos de variação, só repetindo para enfatizar. Quando absorve a quantidade de calor de 600 joules, ou seja, está recebendo calor, no caso positivo. Determine, letra A capacidade calorífica ou capacidade térmica desse calorímetro. E letra B, a quantidade de calor necessária, ou seja, determinar o valor de Q, para elevar em 60 graus Celsius a temperatura desse calorímetro, ou seja, não é para elevar para 60 graus, é para elevar 60, ou seja, 60 graus a mais. E a explicação é a mesma do 40 Kelvin para 40 graus Celsius. 60 Celsius também é equivalente a falar 60 Kelvin em termos de variação. Já que analisamos toda a questão, passemos então para a solução do problema. Letra A. Na letra A é pedido a capacidade calorífica ou capacidade térmica do calorímetro. A capacidade térmica é definida como a quantidade de calor recebida ou perdida para provocar uma certa variação de temperatura. Então, como a capacidade térmica depende desses valores, e nós já temos esses dois valores, sendo que a quantidade de calor é 600 recebida e a variação de temperatura é 40 Kelvin, que também é a mesma coisa de 40 Celsius, teremos 600 para 40. Eliminando um zero, para simplificar e facilitar a divisão, 60 para 4 temos o valor de 15. Então teremos 60 joules por Kelvin. E dependendo da pergunta, se pedir em Celsius, é numericamente a mesma coisa, 60 joules por grau Celsius, já que a variação é equivalente. Letra B. Na letra B é pedida a quantidade de calor necessária para elevar em 60 graus Celsius. Partimos do mesmo raciocínio. A capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Como já é dado a capacidade térmica que vamos pegar da letra A, que já foi calculada, que é 15, e vamos determinar o valor de Q, repete-se que é incógnita e a variação de temperatura é 60, como consta na letra B, no item B. Então, fazendo o produto dos meios, teremos Q multiplicando 1 e 60 multiplicando 15, o que nos dará 900 joules como resposta. Então, esta é a quantidade de calor necessária para elevar em 60 graus Celsius ou 60 Kelvin, já que é equivalente, mais uma vez repetindo, a temperatura do calorímetro. Segunda questão. Um calorímetro de capacidade térmica, 20 joules por grau Celsius, está a uma temperatura de 30 graus Celsius. Veja que é diferente da questão anterior, que dava um intervalo de temperatura, a variação. Este ele dá a temperatura do calorímetro, que é 30, e ele é levado a um determinado ambiente onde atinge o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius, ou seja, temos a temperatura inicial igual a 30 e a temperatura final igual a 20. Só recapitulando, um calorímetro de capacidade térmica igual a 20 joules por grau Celsius, a temperatura de 30 graus Celsius inicialmente é levada a um ambiente
a um determinado ambiente, onde atinge o equilíbrio térmico a 20 graus Celsius. Então há uma diminuição de temperatura, de 30 para 20. Determine a quantidade de calor que esse calorímetro interroga para que quantidade de calor que cedeu a esse ambiente. E letra B, ele deve absorver para sofrer um acréscimo, ou seja, um aumento de temperatura de 60 Kelvin. Não esquecer que 60 Kelvin é equivalente a 60 graus Celsius em termos de variação. Continuando. Letra A. Como a pergunta é a mesma para as duas, só que na letra A é o calor cedido e na letra B é o calor absorvido, mas a incógnita é a mesma. Então, partindo da definição de capacidade térmica, que é a relação entre a quantidade de calor cedida, no caso, pela variação de temperatura, basta que substituímos os valores. A capacidade térmica já é dada, vale 20. A quantidade de calor, que é o x da questão, repete-se. A variação de temperatura ΔT depende da temperatura final e inicial, que é dada na questão 30 e 20. Então, podemos fazer o cálculo. Teremos que ΔT é a temperatura final menos a inicial, ou seja, a final é 20 e a inicial é 30. Então, a variação de temperatura será negativa, menos 10 graus Celsius. Então, teremos menos 10 para ΔT. Fazendo o produto dos meios, teremos que Q multiplica 1 e menos 10 multiplica 20, que dá menos 200 joules, ou seja, foi perdido 200 joules de energia. Letra B. É pedido a mesma coisa, a quantidade de calor, só que agora é a quantidade de calor absorvida para ver um acréscimo de temperatura de 60 kelvins. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. A capacidade térmica é 20. A quantidade de calor, repete-se, que é a incógnita, e ΔT, que é o acréscimo na questão, é 60. Fazendo novamente o produto dos meios, teremos Q, que multiplica 1, e 60, que multiplica 20. 6 vezes 2 é 12, com 2 zeros, 1.200 joules de calor absorvido. Veja que na letra A, a quantidade de calor do negativo, já que o calor é cedido ou perdido para o ambiente, e na letra B deu positivo, que o calor é absorvido. E assim temos as duas respostas da letra A e da letra B. Quinta questão. Um aquecedor deve elevar de 20 a 80 graus Celsius a temperatura de uma panela de cobre de massa 1 kg em 2 minutos. Então, temos aqui a temperatura inicial e a final, a massa da panela e o tempo em minutos, que temos que transformar para segundos. Vamos lá. Temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 80 graus Celsius. Isto nos dá um intervalo de temperatura ΔT, que é a temperatura final menos a inicial, que será 80 menos 20. Então dará ΔT igual a 60 graus Celsius, sendo que a massa da panela de cobre é 1 kg. Como temos um intervalo de tempo ΔT equivalente a 2 minutos, e cada minuto tem 60 segundos, basta multiplicar 2 vezes 60, o que nos dará 120 segundos. Então temos tudo padronizado agora. Continuando. Determine a potência útil. Então a potência é nosso X da questão, que esse aquecedor deve fornecer a essa panela quando ela estiver, letra A, vazia. Ou seja, determinar a potência de aquecimento para a panela vazia. E letra B, para a panela com 1 kg de água.
Então, na letra A, teremos apenas, para detalhar de maneira mais simples, 1 kg de cobre, falando de maneira simples, já que a panela é feita de cobre. Só fazer a correção para ficar mais legível. Partiremos então agora com todas as informações identificadas a pergunta para a solução. Solução. Letra A. Na letra A, pede-se para a panela vazia qual a potência necessária para aquecer de 20 a 80 graus Celsius no intervalo de tempo de 2 minutos. Exatamente. Como a definição de potência é a energia pelo intervalo de tempo, e neste caso é um aquecimento, essa energia é a energia térmica, ou seja, nada mais é do que a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, assim temos que a potência é a quantidade de calor pelo tempo. Como já é nos dado o tempo, que equivale a 2 minutos, que é 120 segundos, mas não temos a quantidade de calor, não vai dar no momento para calcular diretamente a potência. Temos que determinar a quantidade de calor necessária para a panela de cobre vazia elevar a sua temperatura de 20 a 80 graus. Mas, sendo que a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, fica fácil determinar o valor de Q. Q será a massa M, com a panela está vazia, é só 1 kg de cobre, que é a massa da panela. E o calor específico do cobre é dado na questão. No final da questão é dito, dado que o calor específico da água é 4.200 joules por quilograma grau Celsius, e o calor específico do cobre é 390 joules por quilograma grau Celsius. Então, 390. A variação de temperatura já foi determinada e equivale a 60 graus Celsius. Então, teremos 1 que multiplica 390, que multiplica 60. Teremos assim que a quantidade de calor recebida pela panela, colocar um P de panela para identificar, dará 23.400 joules. Para facilitar a multiplicação, pode-se eliminar 1, que é neutro, multiplica 39 por 6, que dá 234, e acrescenta-se os 2 zeros ao final. Então teremos 23.400 joules necessários de energia térmica ou calor. De posse da quantidade de calor, podemos determinar a potência, que no caso será a energia, que é a quantidade de calor, pelo intervalo de tempo. Então teremos que a potência será 23.400 dividido para 120. Pode verificar as informações e achará justamente esses valores. Elimina um zero para simplificar, teremos 2.340 para 12, o que nos dá 195 watts de potência. E este é o resultado da letra A. Na letra B, nos é pedido qual a potência necessária para aquecer a panela mais água. Já muda a situação, mas como já calculamos o valor referente à panela, temos que calcular apenas para a água e juntar com o valor da letra A. Vamos lá. Para a água, utilizamos a mesma equação. A quantidade de calor necessária para a água subir a sua temperatura de 20 a 80 graus Celsius é determinada pela mesma equação, mc ΔT. A massa de água também é 1 kg, como dado na questão. O calor específico é 4.200, como pode ser verificado ao final da questão. Veja que temos que o calor específico da água é 4.200.
E na letra B consta que a massa da água é de 1 kg e o intervalo de temperatura é de 20 a 80, tanto para a água como para a panela vazia de cobre. De posse desses valores, voltamos para a solução. Massa 1 kg de água, calor específico 4.200 para a água e a variação de temperatura é 60. Então a quantidade de calor absorvida pela água será 1 que multiplica 4.200 que multiplica 60. Podemos eliminar 1. Multiplicamos 42 para 6, que nos dá o valor de 252, e acrescentamos ao final os 3 zeros. Teremos 0, 0, 0. 252 mil joules. Esta é a quantidade de calor absorvida pela água. Mas como a situação envolve panela mais água, temos que calcular a quantidade de calor total. E esta quantidade é a quantidade da panela mais a quantidade da água. Então a quantidade total QT será a da panela, que já foi calculada, 23.400, pode ser verificado esse valor na letra A, mais a quantidade de calor absorvida pela água, 252 mil joules. O valor total, então, dará 275.400 joules. Panela mais água. Logo, como já sabemos que a definição de potência nos diz que a potência é a quantidade de calor, que é a energia pelo tempo, e o intervalo de tempo é o mesmo, e já temos a quantidade de calor total, basta dividir 275.400 para 120. Eliminando um zero, se quiserem simplificar, teremos 27.540 para 12, o que dá 2.295 watts de potência. E assim está resolvido o problema 5.